Se prepare para ver as 15 características que as mulheres mais se atraem nos homens. E não estamos falando sobre aparência física ou o que você tem materialmente. A atração verdadeira vai além disso. E o que você vai descobrir aqui vai te surpreender. Você pode ser o cara mais bonito do mundo, mas se não tiver esses traços, pode esquecer. Se você realmente quer entender o que as mulheres acham atraente em um homem, fica ligado, porque essas dicas podem mudar tudo para você. Confiança, mas sem arrogância. Parece óbvio, certo? Mas tem algo aqui que a maioria dos homens não entende. As mulheres se atraem por homens que têm confiança, sim, mas a chave está em como você expressa essa confiança. A confiança verdadeira não é gritante. Ela não precisa de provas o tempo todo, não exige aprovação externa, não se mostra, não se impõe. Ela simplesmente é. Agora eu sei o que você está pensando. Mas eu preciso me destacar, preciso mostrar o quanto sou bom. Isso é exatamente o oposto do que funciona. A confiança genuína é tranquila, serena. É um sentimento que vem de dentro. É o reconhecimento do próprio valor sem a necessidade de estar provando algo a todo momento. Uma pessoa confiante não é aquela que precisa chamar atenção. Ela é simplesmente alguém que não tem medo de ser quem é, sem pedir desculpas por isso. O que muitas mulheres percebem e que passa despercebido para muitos homens é que a arrogância não é atraente. A arrogância tem a ver com insegurança, com a necessidade de esconder as próprias falhas e fragilidades. A mulher que está realmente em busca de um parceiro duradouro quer alguém com quem ela possa confiar, alguém que não tenha medo de se mostrar vulnerável. Confiança é sobre saber quem você é, e esse tipo de segurança é o que atrai, não o ego inflado. O que os grandes filósofos estoicos diziam sobre isso? Eles acreditavam que a verdadeira força vem da autodisciplina e do autocontrole. Sêneca nos ensinava que a verdadeira grandeza está na habilidade de manter a serenidade e não na necessidade de ser reconhecido o tempo todo. Isso é o que define um homem verdadeiramente confiante. Não é sobre exibir poder, mas sim sobre ter poder e escolher não usá-lo de forma arrogante. Quando você internaliza isso, começa a perceber que o que realmente atrai não é o que você projeta para os outros, mas como você se sente em relação a si mesmo. Agora pense nisso. Quando foi a última vez que você se sentiu tão seguro de si mesmo que não precisou provar nada? E mais importante, você acha que uma mulher se atrairia mais por um homem que está constantemente tentando se mostrar ou por aquele que simplesmente age com segurança? A diferença é brutal. Esse é o primeiro segredo que você precisa entender. Se você quer atrair, comece com a confiança silenciosa, aquela que vem de saber quem você é, sem precisar gritar isso para o mundo. Se você focar nisso, estará dando um grande passo na direção certa. Pronto para entender o que mais atrai as mulheres? Continue assistindo, porque o próximo segredo vai mudar sua percepção ainda mais. 2. Senso de humor autêntico. Imagine isso. Você está em um encontro, ou até mesmo em uma conversa descontraída, e de repente o homem começa a contar uma piada forçada, tentando parecer engraçado. Mas o que ele realmente está fazendo é se forçando para obter atenção. Não é nada atraente, certo? Mas o que realmente chama a atenção das mulheres é o senso de humor autêntico. Aqui está o truque. Não é sobre ser o palhaço da situação, ou o cara que tenta fazer todo mundo rir a todo custo. A verdadeira atração vem de um humor natural, espontâneo, que surge sem pressa de impressionar. Isso transmite confiança. Um homem que sabe rir de si mesmo, que não leva a vida tão a sério o tempo todo, transmite uma sensação de leveza e liberdade. E isso, meus amigos, é hiperatraente. Agora, a chave aqui é ser genuíno. Não há nada mais desinteressante do que tentar ser algo que você não é. Mulheres podem perceber isso rapidamente.
Se você está tentando se encaixar em um molde de homem engraçado, sem realmente ser esse tipo de pessoa, a máscara vai cair e você perde a autenticidade, que é justamente o que atrai. O humor, quando vem de um lugar genuíno, é como uma válvula de escape para a atenção. Ele cria uma conexão imediata, um vínculo, uma sensação de estar bem na companhia da outra pessoa. Quando você é divertido de uma forma natural, as mulheres percebem que você não está tentando agradar. Você está apenas sendo você mesmo. E isso é muito mais poderoso. O que a filosofia estoica tem a ver com isso? Simples. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, nos lembra que não há nada de bom ou ruim, mas o pensamento torna as coisas assim. Então, por que não escolher ver o lado leve da vida, mesmo nas situações mais difíceis? Os estoicos entendiam a importância de manter a mente tranquila, sem se deixar levar pelo peso das circunstâncias. E o humor, minha gente, é uma ferramenta poderosa para fazer isso. Quando você sabe rir das adversidades, você não só demonstra uma incrível resiliência, mas também uma sabedoria que é muito atraente. Pense no humor como uma forma de mostrar inteligência emocional. O homem que sabe rir, especialmente de si mesmo, está mostrando um tipo de segurança interior que muitas mulheres buscam. Isso transmite que você tem controle sobre suas emoções. Não se deixa levar por cada pequeno problema e sabe encontrar alegria até nas situações mais complicadas. Então, qual é a lição aqui? Se você quer atrair, seja o cara que sabe sorrir e fazer os outros sorrirem também, sem forçar, sem pressão, apenas sendo você e vendo o lado bom da vida. 3. Inteligência emocional. Agora vamos falar sobre algo que muitas vezes é deixado de lado, mas que tem um impacto profundo na atração: inteligência emocional. O que isso significa na prática? É saber como lidar com seus próprios sentimentos, entender os sentimentos dos outros e reagir de forma equilibrada em diferentes situações. Isso, meus amigos, é uma das qualidades mais atraentes que um homem pode ter. Vamos ser sinceros, quando uma mulher está com um homem, ela não está apenas observando o quão bonito ele é ou o que ele tem. Ela está principalmente percebendo como ele reage às situações, como ele lida com desafios e como ele se comporta em momentos de estresse ou conflito. Homens que sabem controlar suas emoções, que não explodem à toa ou se deixam levar pela raiva ou frustração, são profundamente atraentes. Por que isso é tão importante? Porque a inteligência emocional indica um alto nível de autocontrole. Ele mostra que o homem tem autodisciplina e é capaz de manter a calma, mesmo quando as coisas não vão como esperado. Além disso, ele demonstra empatia, conseguindo compreender e responder às necessidades e emoções de outra pessoa, o que é crucial em qualquer relacionamento. Agora, aqui vai a grande sacada. Ser emocionalmente inteligente não significa ser frio ou distante. Muito pelo contrário, significa saber como se conectar emocionalmente, como compreender e validar os sentimentos do outro, e também como se comunicar de forma eficaz sem ser agressivo ou defensivo. A inteligência emocional também tem muito a ver com a capacidade de manter a estabilidade emocional em qualquer situação. Um homem que consegue se manter calmo quando as coisas ficam tensas, que não perde a cabeça facilmente, transmite uma sensação de segurança. E essa sensação de segurança é uma das maiores atrações que as mulheres procuram. Os estoicos tinham uma visão muito clara sobre isso. Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos ensinava a lidar com as adversidades com calma e clareza. Para ele, a verdadeira força não estava na capacidade de dominar o mundo, mas sim na habilidade de dominar a si mesmo.
O que está em nossas mãos é a nossa reação, ele dizia. E essa reação tranquila, equilibrada e ponderada é exatamente o que as mulheres consideram extremamente atraente. Quando você tem inteligência emocional, não apenas você se torna um parceiro mais forte, mas também se torna alguém em quem as pessoas podem confiar. Você consegue lidar com os altos e baixos da vida com mais maturidade. E essa maturidade emocional é uma das qualidades mais valiosas que um homem pode exibir. Então pense nisso. Como você tem lidado com suas emoções nos últimos tempos? Está sendo reativo ou está praticando o autocontrole e a reflexão antes de agir? Se você quiser realmente atrair, desenvolver inteligência emocional é o próximo passo essencial. Isso é algo que pode mudar completamente o tipo de conexão que você cria com os outros. 4. A confiança sem arrogância. Agora, prepare-se para um ponto que, se mal interpretado, pode levar a um grande erro. Falo de confiança sem arrogância. Parece simples, certo? Mas na prática muita gente se perde na linha tênue que separa esses dois conceitos. A confiança é irresistível. A arrogância, por outro lado, pode ser um grande repelente. A confiança verdadeira não é sobre se exibir ou demonstrar que você é superior aos outros. A confiança genuína vem de dentro. Ela se reflete na maneira como você se comporta, como você se comunica, como você lida com os desafios da vida. É o homem que sabe o que tem a oferecer e não precisa gritar isso para o mundo. Ele é seguro de quem é, sem precisar validar isso constantemente. O que muitas pessoas não percebem é que a arrogância é, na verdade, uma tentativa de esconder a insegurança. O cara arrogante é aquele que tem necessidade constante de se provar, de mostrar que é melhor ou mais capaz do que os outros. No entanto, as mulheres, especialmente, percebem rapidamente quando essa confiança é falsa ou construída sobre a necessidade de validação externa. E o resultado é que a arrogância nunca é atraente. Por outro lado, a verdadeira confiança se baseia no autoconhecimento e na autossuficiência. É sobre saber o seu valor sem precisar provar nada para ninguém. Um homem confiante não precisa exagerar nas palavras ou nos gestos para chamar a atenção. Ele só está presente e sua energia fala por si mesma. E o que a filosofia estoica tem a ver com isso? Tudo. Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, falava sobre como a verdadeira paz vem de dentro, não de fora. Para ele, a paz interior é o maior bem, e quando você busca validação externa, você abre espaço para inseguranças e dúvidas. A confiança verdadeira, segundo os estoicos, vem de viver de acordo com seus valores e princípios, e não do que o mundo pensa de você. Isso, meus amigos, é algo que as mulheres percebem claramente. Quando você é confiante, mas sem ser arrogante, você transmite algo poderoso, autenticidade. Você não está tentando se passar por algo que não é, você simplesmente é. E essa energia, essa presença, é o que atrai. Não importa o que você tem, o que você veste ou o que você faz. O que realmente importa é como você se comporta e como se sente consigo mesmo. Além disso, a confiança verdadeira se manifesta na forma como você lida com os outros. Você não tem medo de mostrar vulnerabilidade, porque a confiança verdadeira não se baseia em esconder fraquezas, mas em saber lidar com elas de forma madura. Isso é uma qualidade extremamente atraente para as mulheres. Então, o que você precisa entender aqui é simples. Não force a confiança. Deixe-a surgir naturalmente, de dentro para fora. Seja alguém que se conhece e se valoriza, e o resto virá por consequência. E agora prepare-se, porque a próxima parte vai mexer com uma mentalidade que poucas pessoas têm. Não vai querer perder? Fica ligado no número 5. E 5.
A capacidade de escutar ativamente. Aqui está um ponto crucial, mas frequentemente subestimado: a capacidade de escutar ativamente. Muitas vezes, os homens pensam que para impressionar uma mulher precisam ser os falam muito, sempre prontos, para contar suas histórias ou opiniões. Mas a verdade é que quando você escuta de forma genuína, você se torna infinitamente mais atraente. Escutar ativamente não é apenas ouvir o que a outra pessoa diz. É mais do que isso. Significa estar totalmente presente no momento, prestando atenção nas palavras, nos gestos, nas emoções envolvidas. A mulher se sente ouvida, compreendida e principalmente respeitada. E isso é algo profundamente atraente. Muitas vezes, a verdadeira conexão acontece no momento em que você se permite ser um bom ouvinte. Mulheres falam sobre seus sentimentos, pensamentos e experiências. E quando você realmente escuta, sem pressa de interromper ou dar sua opinião, você cria um vínculo genuíno. E isso não só demonstra respeito, mas também que você se importa de verdade. Agora, o que as mulheres não gostam? Aquele tipo de escuta onde o homem está simplesmente esperando sua vez de falar. Ou pior, olhando para o celular ou se distraindo enquanto ela fala. Isso transmite desinteresse e a falta de atenção pode ser um grande repelente. Escutar ativamente é um sinal claro de respeito e de empatia. E essas duas qualidades são extremamente valiosas em um parceiro. E aí entra o ensinamento estoico. Epicteto nos ensina que devemos ser atentos aos outros e buscar aprender com cada pessoa ao nosso redor. O filósofo acreditava que, ao praticarmos a atenção plena nas conversas, desenvolvemos uma compreensão mais profunda sobre o que os outros pensam e sentem. Esse tipo de respeito pela experiência do outro cria uma conexão real. Se você quer ser realmente atraente, pratique escuta ativa. Isso não significa apenas ouvir as palavras, mas também perceber as emoções subjacentes, os sinais não verbais e as nuances da conversa. Mulheres adoram quando um homem demonstra que está realmente investindo seu tempo e energia para compreendê-las. A escuta ativa também demonstra maturidade emocional, pois significa que você não está preocupado apenas em se expressar, mas está disposto a colocar o outro em primeiro lugar, a aprender e a se conectar de maneira profunda. Então, o que você pode fazer agora? Pratique a escuta ativa em todas as suas interações. Pare de pensar no que vai dizer a seguir. Foque no que a outra pessoa está dizendo de coração. Esse simples ato pode ser a chave para criar conexões verdadeiramente duradouras. 6. O senso de humor genuíno. Chegou a hora de falar sobre um dos atributos mais atraentes em um homem, que muitas vezes é subestimado: o senso de humor genuíno. E quando falo sobre humor, não estou falando de piadas forçadas ou tentativas de agradar a todo custo. Falo de um humor autêntico, que surge naturalmente e que reflete a personalidade e a confiança de um homem. O senso de humor não é apenas uma maneira de fazer alguém rir, mas é uma ferramenta poderosa de conexão. Homens que têm um bom senso de humor conseguem relaxar as pessoas ao seu redor, quebrar barreiras e criar um ambiente de leveza e diversão. Eles sabem rir de si mesmos, não têm medo de ser engraçados e conseguem ver a vida de uma maneira mais descontraída. Agora, um ponto importante: humor não significa ser um comediante o tempo todo, nem é sobre fazer piadas sem parar. Um bom senso de humor é sobre ser capaz de encontrar alegria e leveza, até nas situações mais sérias. Quando um homem sabe como usar o humor de forma inteligente, ele transforma qualquer ambiente, tornando-se mais atraente e cativante. Por que as mulheres acham isso tão atraente? Porque o humor revela segurança emocional. Um homem que não
Tem medo de rir de si mesmo, que consegue dar uma resposta engraçada em momentos descontraídos, é visto como alguém que tem controle sobre as suas emoções. Ele não precisa ser perfeito o tempo todo e sabe que a vida é cheia de altos e baixos. E isso, meus amigos, é algo que as mulheres percebem e admiram profundamente. Os estoicos, que tanto valorizaram a importância de manter a serenidade diante das adversidades, também acreditavam no poder do humor. Sêneca, por exemplo, falava sobre como o riso é uma forma de lidar com os desafios da vida, uma forma de aliviar o peso das dificuldades. Ele dizia que devemos aprender a rir do sofrimento e usar o humor como uma maneira de transcender os problemas da vida. Homens com um bom senso de humor também sabem que, às vezes, o melhor remédio para o estresse é uma boa risada. Eles não estão sobrecarregados pela seriedade, mas sabem que, com um pouco de leveza, é possível transformar qualquer situação em algo mais suportável. Agora, se você acha que o humor é só para os engraçadinhos, está muito enganado. O senso de humor genuíno é um reflexo de autoconfiança e maturidade. Não é sobre fazer piada com tudo, mas sim saber quando e como trazer o humor para uma conversa de forma inteligente e respeitosa. E isso é algo que definitivamente chama a atenção das mulheres. A grande questão aqui é: você está permitindo que seu humor natural se manifeste? Se não, talvez seja a hora de começar a se soltar mais e trazer mais leveza para suas interações. Um sorriso sincero e uma piada bem colocada podem ser mais atraentes do que você imagina. 7. A ambição com propósito. Chegou a hora de falar sobre algo essencial para a atração, mas que muitas vezes é mal interpretado: a ambição com propósito. A simples ideia de ser ambicioso pode parecer algo superficial ou egocêntrico para muitas pessoas, mas o que realmente atrai as mulheres é a ambição direcionada por um propósito claro e verdadeiro. Ser ambicioso não é apenas querer mais dinheiro, mais poder ou mais status. A verdadeira ambição que atrai é aquela que tem um impacto positivo na vida das pessoas ao redor, que busca contribuir para o bem comum e que está alinhada com uma causa maior. Mulheres são profundamente atraídas por homens que têm uma visão de longo prazo, que sabem onde querem chegar e estão dispostos a trabalhar arduamente para isso. O problema é que muitos homens se confundem ao buscar apenas o reconhecimento superficial, sem pensar no porquê das suas ações. Quando um homem está em busca de algo maior que ele mesmo, de um propósito que vai além de suas necessidades pessoais, ele se torna irresistivelmente atraente. Ele não está apenas buscando validação, está buscando crescimento pessoal e contribuição para o mundo. O que as mulheres percebem nisso? Elas percebem que esse homem tem uma visão clara do futuro, que ele é comprometido com algo significativo e que não vai se deixar desviar facilmente de seus objetivos. Esse tipo de foco e determinação são extremamente cativantes, porque demonstram uma força interior que vai muito além da superficialidade. Os estoicos, como Marco Aurélio, falavam muito sobre o poder de viver de acordo com um propósito mais elevado. Para os filósofos estoicos, a verdadeira felicidade e realização vinham de alinhar a vida com a virtude e com o bem comum, não com a busca por riqueza ou status. Ter um propósito maior é a chave para viver uma vida com significado. Esse é o tipo de ambição que atrai, aquela que se traduz em ação, que inspira confiança e que mostra que o homem está comprometido com um futuro significativo. Não se trata de competir com os outros, mas de competir consigo mesmo, constantemente buscando ser a melhor versão de si mesmo. Se você é um homem ambicioso, mas não tem um propósito claro, talvez seja a hora de parar e refletir sobre o
que realmente é importante para você, o que você quer alcançar, qual é a sua missão. Mulheres são atraídas por homens que sabem para onde estão indo, que têm clareza de sua visão e que sabem que sua jornada tem um impacto positivo no mundo. Agora fique atento, o próximo item é ainda mais revelador e tem tudo a ver com uma habilidade que pode mudar sua forma de se relacionar. Não perca a próxima parte. 8. A capacidade de se manter calmo sob pressão. Se você é capaz de se manter calmo e centrado, mesmo nas situações mais difíceis, você já tem uma característica poderosa que muitas mulheres acham extremamente atraente. A capacidade de manter a calma sob pressão é uma qualidade que demonstra controle emocional e maturidade. E essas são qualidades raras e altamente valorizadas. Imagine uma situação de estresse. Pode ser um problema de trabalho, um desacordo ou até mesmo uma emergência. Todos ao redor podem estar ficando nervosos, agitados, falando sem parar, mas você permanece tranquilo, focado e racional. Isso não apenas chama a atenção, mas transmite uma sensação de segurança e confiança. Agora, por que isso é tão importante? Porque quando você permanece calmo, você demonstra que é alguém em quem as pessoas podem confiar, que tem autocontrole e que sabe lidar com desafios sem perder a compostura. Para as mulheres, isso é um sinal claro de que você é uma pessoa madura, alguém que pode ser confiável em momentos de crise. Mas por que muitos homens falham nesse aspecto? Muitas vezes, o nervosismo, a impulsividade ou até mesmo a tentativa de resolver tudo imediatamente podem fazer com que o homem perca a calma. Isso transmite insegurança, algo que é claramente percebido pelas mulheres. Manter a calma não significa ser indiferente, mas sim ser alguém que não se deixa dominar pelas emoções, que sabe lidar com situações complicadas de maneira equilibrada. A filosofia estoica tem uma grande lição sobre isso. Os estoicos, como Sêneca e Epicteto, ensinavam que a verdadeira força vem do controle interno e da habilidade de não reagir impulsivamente aos estímulos externos. Para os estoicos, a capacidade de manter a calma diante das adversidades era vista como um dos maiores sinais de sabedoria. A serenidade diante do caos é uma virtude que não só traz paz interior, mas também transmite uma sensação de estabilidade para os outros ao seu redor. Quando você mantém a calma, você não está apenas controlando a situação, mas também demonstrando liderança e confiabilidade. As mulheres percebem isso e, sem saber, se sentem mais atraídas por homens que têm a capacidade de controlar suas emoções, especialmente nos momentos mais desafiadores. E agora, se você ainda não pratica a calma sob pressão, talvez seja a hora de refletir sobre como você reage nas situações mais difíceis. Você se estressa facilmente ou consegue manter a serenidade e agir com clareza? Se você treinar sua mente para permanecer calmo, independentemente da situação, você verá a diferença na forma como as pessoas, especialmente as mulheres, reagem a você. 9. A inteligência emocional. A inteligência emocional é, sem dúvida, uma das qualidades mais atraentes que um homem pode ter. Mas o que exatamente isso significa? Em poucas palavras, é a capacidade de identificar, compreender e gerenciar suas próprias emoções, assim como as emoções dos outros. E essa habilidade não é apenas importante para o seu desenvolvimento pessoal, mas também para os relacionamentos. E sim, ela é extremamente atraente para as mulheres. Quando um homem demonstra inteligência emocional, ele não só entende o que sente, mas também sabe como suas ações afetam os outros ao seu redor. Ele é capaz de se colocar no lugar da outra pessoa, entender suas emoções e, a partir disso, agir de forma empática e consciente. Esse tipo de comportamento cria uma conexão profunda e sólida, essencial para qualquer tipo de relacionamento.
Agora, vamos falar sobre por que isso é tão atraente. Mulheres buscam homens que têm controle sobre suas emoções e que sabem lidar com as delas também. Isso não significa reprimir sentimentos ou ser insensível, mas sim ser capaz de expressar sentimentos de forma saudável e ouvir o outro de maneira genuína. Um homem emocionalmente inteligente sabe quando e como apoiar a parceira, quando oferecer conforto e quando respeitar o espaço emocional dela. A inteligência emocional é algo que muitos homens ainda deixam de lado, talvez por não perceberem o impacto que ela tem nos relacionamentos. Mas a verdade é que quando um homem não tem a capacidade de se comunicar emocionalmente de forma aberta e honesta, ele perde uma grande oportunidade de criar uma conexão profunda e significativa. Os filósofos estoicos também tinham algo a dizer sobre isso. Para eles, a autoconsciência e o autoconhecimento eram pilares essenciais para o desenvolvimento pessoal. Epicteto falava muito sobre a importância de entender as próprias emoções e reações, de aprender a observar os sentimentos sem se deixar dominar por eles. Essa habilidade de autocompreensão está intimamente ligada à inteligência emocional, que se torna uma ferramenta poderosa para tomar decisões mais equilibradas e agir com sabedoria. Para as mulheres, um homem que tem inteligência emocional é alguém com quem elas podem compartilhar suas inseguranças, medos e alegrias, pois sabem que ele será compreensivo e não reagirá de forma exagerada. Isso cria um espaço de segurança emocional que muitas mulheres acham profundamente atraente. Agora, você já parou para refletir sobre sua própria inteligência emocional? Como você lida com suas emoções e com as emoções dos outros ao seu redor? Aprender a desenvolver essa habilidade pode não só transformar a maneira como você se relaciona, mas também fazer você se tornar uma pessoa muito mais atraente para as mulheres. E no próximo item, vamos falar sobre algo que talvez você nunca tenha imaginado, mas que definitivamente vai te surpreender. Não perca! 10. A vulnerabilidade controlada. A vulnerabilidade tem sido amplamente discutida em várias esferas do desenvolvimento pessoal e por um bom motivo. Muitas vezes, os homens acreditam que ser vulnerável significa ser fraco, mas a verdade é completamente oposta. A vulnerabilidade controlada é uma das qualidades mais atraentes que um homem pode possuir. Quando falamos sobre vulnerabilidade, não estamos falando sobre expor todos os seus medos ou inseguranças de forma descontrolada. Em vez disso, estamos nos referindo à capacidade de mostrar suas fraquezas de forma honesta, sem medo do julgamento. Isso é um sinal de confiança, não de fraqueza. Mulheres são atraídas por homens que podem ser genuínos e abertos, que têm a coragem de mostrar que não são perfeitos e que sabem que a verdadeira força não está na tentativa de parecer inabalável o tempo todo. Porém, a vulnerabilidade não pode ser confundida com o exagero emocional ou a exposição excessiva. O segredo está em encontrar o equilíbrio. Isso significa ser capaz de ser honesto sobre suas falhas, inseguranças e medos, mas também saber quando manter a compostura e não sobrecarregar os outros com seus problemas. A vulnerabilidade é poderosa quando é usada de maneira estratégica, para criar uma conexão verdadeira, não quando se torna um pedido constante de validação. Isso cria uma dinâmica onde as mulheres percebem que o homem é emocionalmente inteligente o suficiente para ser aberto, mas forte o suficiente para não se deixar consumir pelas próprias inseguranças. Esse tipo de equilíbrio é muito mais atraente do que a fachada de durão que muitos homens tentam manter. Agora, o que isso tem a ver com a filosofia estoica? Bem, os estoicos, como Sêneca e Epicteto, defendiam a ideia de que aceitar
Nossas falhas e limitações eram sinal de verdadeira força, não de fraqueza. Epicteto dizia que não devemos tentar controlar o que não podemos controlar, mas devemos aceitar a realidade de nossas próprias emoções e fraquezas com dignidade. Isso é o que os estoicos chamam de autossuficiência emocional. Quando um homem tem essa abordagem de ser vulnerável de forma controlada e genuína, sem ser excessivamente dependente ou emocionalmente frágil, ele cria um espaço onde as mulheres podem ver que ele é forte, mas também humano, alguém com quem elas podem se conectar de maneira profunda. A vulnerabilidade controlada, portanto, é uma força real. Isso mostra que o homem não tem medo de ser autêntico e está disposto a ser transparente sem perder sua força interior. É algo que poucas pessoas sabem fazer, mas que tem o poder de criar laços profundos. 11. O senso de humor inteligente. Vamos ser honestos. Todos adoram dar boas risadas, mas o que realmente atrai as mulheres em um homem quando o assunto é humor? A resposta está no senso de humor inteligente. Não é sobre fazer piadas tolas o tempo todo, mas sim sobre saber como usar o humor para conectar-se e aliviar situações tensas. As mulheres tendem a se sentir mais atraídas por homens que têm um senso de humor afiado, criativo e, principalmente, que sabem quando usar o humor de forma sutil e adequada. Isso demonstra uma mente afiada e a capacidade de ver o mundo de uma maneira mais leve, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. Agora, o que faz esse tipo de humor ser tão atrativo? Primeiramente, ele desperta a inteligência emocional. Homens que fazem piadas inteligentes ou sabem usar o humor de forma que não é ofensiva ou inadequada têm uma habilidade natural de criar uma atmosfera relaxante e positiva, o que faz as mulheres se sentirem à vontade ao seu redor. Além disso, o senso de humor inteligente também é uma forma de demonstrar confiança. Isso porque um homem que é capaz de rir de si mesmo sem parecer inseguro, que faz os outros rirem de maneira inteligente e leve, não está tentando se mostrar superior. Ele está apenas sendo autêntico, e isso é algo extremamente atraente. Qual é o segredo do humor inteligente? Ele não é apenas sobre saber contar piadas, mas sobre ter uma visão crítica e criativa do mundo. A inteligência necessária para criar um humor que se conecta e não ofende é um sinal de maturidade emocional e mentalidade expansiva. E, vamos ser sinceros, quem não gosta de estar perto de alguém que pode te fazer rir de uma maneira genuína? Agora, filosoficamente, o que os estoicos diriam sobre o humor? Para os filósofos como Sêneca e Marco Aurélio, o humor também tinha seu lugar dentro da prática da sabedoria. Sêneca acreditava que a habilidade de rir, especialmente de nossas próprias falhas, era uma forma de libertação do ego, uma maneira de não se levar tão a sério. Ele enxergava o humor como algo essencial para encontrar equilíbrio emocional, porque ao rirmos de algo que nos aflige, podemos perceber a leveza da vida. Portanto, um homem que tem um humor inteligente e sabe como usá-lo com equilíbrio, não só traz leveza ao ambiente, mas também mostra que ele tem uma compreensão profunda do mundo e das emoções humanas. Esse é o tipo de homem que as mulheres acham irresistível, pois ele sabe que a vida pode ser mais divertida e leve quando compartilhada com alguém que sabe rir das dificuldades. 12. A ambição saudável. Ter ambição é algo admirável, mas existe uma grande diferença entre ser ambicioso e ser excessivamente obcecado pelo sucesso. A ambição saudável é a qualidade que atrai as mulheres, pois ela demonstra motivação, foco e a capacidade de buscar crescimento constante, sem ser egoísta ou inconsiderado com os outros ao longo do caminho. Mulheres se atraem por homens que têm grandes sonhos e metas, mas que sabem que o sucesso não acontece da noite para o dia.
Elas são atraídas por aqueles que têm a capacidade de trabalhar diligentemente e com paciência para alcançar seus objetivos, sem perder a capacidade de apreciar o processo e as pequenas vitórias ao longo do caminho. Agora, o que faz a ambição saudável ser tão atraente? O segredo está na forma como o homem gerencia essa ambição. Ele não é movido apenas pela busca incessante de dinheiro ou status, mas por um desejo genuíno de evoluir, contribuir para os outros e deixar um legado significativo. Esse tipo de mentalidade faz com que ele seja uma inspiração para quem está ao seu redor. Ele sabe que o verdadeiro valor da vida não está em alcançar a próxima conquista material, mas sim em se tornar uma versão melhor de si mesmo a cada dia. Ao mesmo tempo, a ambição saudável também implica equilíbrio. Um homem que é excessivamente focado apenas em sua carreira, sem cuidar de outras áreas de sua vida, como seus relacionamentos e bem-estar, pode acabar sendo visto como alguém frio e distante, o que é um grande erro. A verdadeira ambição é aquela que busca o sucesso sem esquecer as pessoas importantes ao longo do caminho. E é essa qualidade que as mulheres realmente admiram. Agora, no mundo estoico, a ambição saudável está diretamente conectada à ideia de controle sobre o que podemos controlar. Os filósofos estoicos, como Sêneca e Epicteto, acreditavam que a verdadeira felicidade vem do processo de busca pela sabedoria e autoconhecimento, não da busca desenfreada por riqueza ou reconhecimento externo. Eles diziam que devemos estar focados nas coisas que realmente podemos mudar, como nossa atitude, nosso comportamento e nossas escolhas. Portanto, um homem que mantém uma ambição equilibrada, que está constantemente buscando melhorar a si mesmo e não a sua aparência ou status, demonstra uma força interior que é imensamente atraente para as mulheres. Ele não está apenas interessado em chegar lá, mas em aproveitar a jornada de crescimento. Esse é o tipo de homem que as mulheres querem ao seu lado. Alguém que tem um propósito e sabe como direcionar sua energia para ele de maneira sábia e consciente. No próximo tópico, vamos falar sobre algo que muitas vezes passa despercebido, mas que é um determinante crucial quando o assunto é atração. Não perca! 13. A autossuficiência emocional. Agora, esse é um ponto-chave que muitas pessoas não entendem completamente. A autossuficiência emocional. Não estamos falando de ser completamente independente ou isolado emocionalmente, mas sim de ter a capacidade de se manter equilibrado e estável, sem depender completamente dos outros para validação ou apoio. Mulheres se sentem atraídas por homens que têm uma sólida base emocional. Isso significa que ele não espera que as outras pessoas resolvam seus problemas ou que elas sejam a única fonte de seu bem-estar. Ele sabe lidar com suas emoções de forma saudável e quando surge um desafio, ele não entra em pânico ou se torna excessivamente dependente de quem está ao seu redor. Ter autossuficiência emocional é um dos maiores sinais de maturidade. Um homem que não se abala com pequenas críticas, que não precisa da constante aprovação dos outros e que sabe como gerenciar seus próprios sentimentos, mostra que tem um grande controle sobre sua mente e suas ações. Esse tipo de estabilidade emocional faz com que ele seja um pilar forte, tanto para si mesmo quanto para aqueles ao seu redor. Agora, qual é o segredo por trás disso? O homem com autossuficiência emocional não está apenas escondendo suas vulnerabilidades. Ele tem a sabedoria de saber quando pedir ajuda e quando é capaz de se apoiar em si mesmo. Ele entende que, para ser realmente forte, ele precisa ter uma boa relação consigo mesmo antes de buscar a aprovação externa. E isso é extremamente atraente. O que os estoicos diriam sobre isso? A filosofia estoica ensina exatamente isso. Controle das emoções.
Epicteto, por exemplo, dizia que não devemos permitir que as coisas externas afetem nosso estado emocional. Ele acreditava que o que nos perturba é a nossa reação a eventos externos, e não os eventos em si. Para ele, a verdadeira liberdade e força emocional vem de não depender dos outros ou das circunstâncias para nossa paz interior. Sêneca também enfatizava a importância de cultivar um estado de equilíbrio interno. Portanto, um homem que é emocionalmente autossuficiente é alguém que tem o controle de si mesmo, que pode lidar com os altos e baixos da vida sem se deixar dominar pelas emoções. Esse tipo de estabilidade não apenas o torna mais atraente, mas também mais confiável, pois ele não sobrecarrega as pessoas ao seu redor com suas emoções. Ele é capaz de oferecer apoio genuíno e ser um exemplo de equilíbrio. 14. A habilidade de ouvir ativamente. Você já percebeu como algumas pessoas conseguem manter uma conversa fluida e significativa, enquanto outras parecem distraídas, como se estivessem apenas esperando sua vez de falar? A habilidade de ouvir ativamente é algo que muitas vezes passa despercebido, mas é extremamente atraente para as mulheres. O homem que sabe ouvir de verdade, sem pressa de interromper ou mudar de assunto, demonstra respeito e consideração pela pessoa com quem está conversando. Ele não apenas ouve, mas se envolve no que está sendo dito, fazendo perguntas significativas, mostrando interesse genuíno nas palavras da outra pessoa e validando seus sentimentos. Agora, o que torna isso tão atraente? A resposta está no senso de conexão que é criado quando alguém é ouvido de verdade. Quando um homem ouve com atenção, ele mostra que valoriza o outro como ser humano, que não está apenas esperando para dar sua opinião, mas que se importa profundamente com o que a outra pessoa tem a dizer. Além disso, o ato de ouvir de forma ativa transmite um nível de empatia e inteligência emocional que muitas vezes é mais valioso do que qualquer outra habilidade. Um homem que sabe ouvir demonstra que entende que a comunicação não é só sobre falar, mas sobre compreender. Ele é capaz de perceber as nuances nas palavras, no tom de voz e até nos gestos, o que cria uma sensação de segurança e confiança. E o que os estoicos diriam sobre isso? Para os filósofos como Sêneca e Marco Aurélio, ouvir com atenção e ponderação era parte fundamental da sabedoria prática. Eles acreditavam que para viver de acordo com a razão, era necessário entender os outros profundamente, para poder agir de maneira justa e eficaz. Sêneca ensinava que não devemos julgar precipitadamente, mas buscar entender antes de tomar qualquer atitude, e isso se aplica perfeitamente à comunicação. Portanto, um homem que sabe ouvir de forma ativa é alguém que está em sintonia com as necessidades e sentimentos dos outros. Ele entende que a verdadeira comunicação vai além das palavras e se manifesta na profunda conexão emocional que é criada quando ele realmente presta atenção. Isso não apenas torna ele mais atraente, mas também mais capaz de criar relacionamentos significativos e duradouros. Agora, para a última parte, vamos falar sobre algo que é um verdadeiro divisor de águas quando se trata de relacionamentos. Não perca! É algo que pode transformar a sua forma de enxergar as coisas. 15. A confiança inabalável. A confiança é, sem dúvida, uma das características mais atraentes que as mulheres procuram em um homem. Mas não estamos falando da confiança arrogante, aquela que tenta esconder inseguranças com atitudes exageradas. Estamos falando de confiança inabalável, aquela que vem de dentro e que não precisa de aprovação externa para existir. Quando um homem possui essa confiança verdadeira, ele sabe quem ele é, o que é capaz de fazer e quais são suas forças e limitações.
Ele não precisa se provar para ninguém, pois sua segurança vem da sua autocompreensão e da certeza de que ele está no controle de sua vida e das suas ações. Essa confiança é visível não só no modo como ele se apresenta, mas também nas escolhas que faz, na forma como lida com os desafios e como interage com as pessoas ao seu redor. Mulheres se atraem por homens que têm essa confiança tranquila. Um homem confiante não se deixa abalar facilmente pelas dificuldades da vida. Ele sabe que os obstáculos são apenas parte do processo e que ele tem a capacidade de superar qualquer coisa que apareça em seu caminho. A confiança inabalável se reflete nas decisões que ele toma, na forma como ele mantém sua postura mesmo diante da adversidade e na maneira como influencia aqueles ao seu redor. O que torna essa confiança tão atraente é o fato de que ela cria uma sensação de estabilidade e segurança. Um homem confiante transmite a sensação de que pode lidar com qualquer situação, que ele será um pilar seguro nos momentos de incerteza. As mulheres sentem uma conexão mais profunda com homens assim, pois sabem que eles serão completamente autossuficientes, mas ainda assim estarão dispostos a apoiar, amar e respeitar. E qual é o segredo por trás dessa confiança? A prática da autocompreensão. Isso envolve o conhecimento profundo de quem você é, do que você quer da vida e de como controlar suas reações emocionais diante de desafios. Os estoicos, como Epicteto e Sêneca, defendiam exatamente isso, que devemos cultivar uma confiança que não depende do mundo exterior, mas sim da nossa capacidade interna de manter a razão e o autocontrole em qualquer circunstância. Para eles, a verdadeira confiança vem de aceitar o que não podemos controlar e focar no que está ao nosso alcance, nossas atitudes e decisões. Portanto, um homem com confiança inabalável é aquele que possui um controle total sobre sua mente e suas ações. Alguém que não tem medo de assumir a responsabilidade por sua vida e que, mesmo diante das adversidades, continua a seguir. Em frente com determinação e sabedoria. Essa confiança não precisa ser alta ou exagerada, ela é discreta, mas poderosa. Agora, eu quero saber de você. Você se sente no controle da sua vida? Se sim, deixe um comentário dizendo: estou no controle. Isso mostra que você tem consciência do seu poder e está pronto para transformar a sua realidade. E assim, encerramos. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos. Se você gostou dessas dicas, continue nos acompanhando para mais conteúdos incríveis. Até a próxima!